Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, dioceses, cidades de toda a Arquidiocese de Fortaleza se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui no nosso sistema Shalom de rádios, na sua Shalom FM e no YouTube da RCC Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na Renovação Carismática Católica em toda a Arquidiocese. Com produção de Vera Cruz, na técnica Júlio César e Luminous Play, coordenação geral Vicente de Paulo, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa para a gente viver juntos nessa noite. Estamos já em tempo quaresmal, tempo diferente, vivemos há pouco tempo o nosso renovar, então o nosso coração aqui está todo fervilhante e com certeza nossos convidados especiais hoje vão trazer para nós este fogo do Espírito Santo que vai contagiar a nossa casa, você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, que você abra o seu coração para tudo que o Senhor tem para nós hoje. Lembrando que você pode comentar no nosso Instagram, @RCCFortalezaCE. Você pode entrar lá, tem post, você pode entrar no nosso direct, inclusive, lembrando você, pode mandar o seu testemunho do Renovar também lá para o nosso Instagram, tá bom? Então, se tiver um testemunho, se quiser gravar um vídeo, se quiser mandar uma foto, marcar e também, de repente, mandar o seu texto, com certeza a gente vai trazer seu testemunho também para cá ou então postar no nosso Instagram, tá certo? Lembrando ainda que você pode e deve se inscrever no nosso canal aí do YouTube, compartilhar o nosso link para todo mundo da tua rede social, inclusive a galera do Zap, seja lá o grupo de família ou qualquer outro, para que todo mundo também possa acompanhar o nosso programa de hoje. Por falar em programa de hoje, a gente está aqui com a participação dos irmãos do grupo de oração Arca da Aliança. Você já viu aqui a pesca aqui atrás, pensa que eu não sei. Teremos hoje a pregação do nosso grupo de oração com a nossa irmã Patrícia. E teremos ainda no nosso editorial o nosso querido irmão que já veio aqui antes, você já conhece, nosso querido irmão André, representando o Conselho Arquidiocesano. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais deles, porque agora a gente vai começar o nosso programa pedindo o principal, a presença do Espírito Santo sobre nós, que a gente possa abrir o nosso coração para tudo que o Senhor tem para falar nessa noite para nós, a alegria que Ele vai nos proporcionar com o louvor e também a pregação, as informações, tudo aquilo que Ele vem direcionar para nós, inclusive a palavra do conselho para este tempo. Possamos abrir o nosso coração, deixar o Espírito soprar diante da semana que vivemos. Passou-se um carnaval, entrou uma quarta-feira de cinzas, entrou uma quaresma nova para que a gente possa abrir o nosso coração ao jejum, à esmola, à oração, a tantos exercícios quaresmais, que a gente possa abrir o nosso coração também diante de qualquer dificuldade que estejamos vivendo, para que o Espírito Santo possa ser luz e guiar os nossos caminhos. Possamos pedir juntos: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,
Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Pela água que jorrou, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. A nossa identidade está enraizada na ação do Espírito Santo de Deus, que possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje: adoração somente a Deus. E com muita alegria a gente vai acolher os irmãos do nosso querido grupo de oração Arca da Aliança
E também o nosso querido irmão André, que vem trazer a palavra do Conselho Arquidiocesano para nós. E aí eu já faço a pergunta que eu já fiz várias outras vezes para ele. E aí, André, qual é a responsabilidade de trazer a palavra do Conselho Arquidiocesano num tempo de quaresma, né? Esse direcionar do Espírito Santo sobre o Conselho, que vai também sobre os irmãos que estão acompanhando o nosso programa. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Éder. Boa noite, meus irmãos que estão aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente já vai ver que é um tempo diferenciado realmente da nossa igreja, onde a gente tem que se voltar mais para a oração. É um tempo de conversão, é um tempo de mudar, às vezes, muitas rotas da nossa vida. E o conselho está aqui para ser essa linha de frente que vai auxiliar, que vai colaborar, que vai estar junto com os grupos de oração para poder direcionar o povo de Deus a viver essa prática, a viver essa experiência nova. Então, é uma responsabilidade, mas também uma alegria da gente ter essa responsabilidade, essa autoridade confiada por Deus para estar à frente do povo também e levando eles a viver esse tempo de graça, que é um tempo muito bom da nossa igreja. Muito bem. E a pergunta não menos importante, quem é o André? Bom, né? Carinha marcada aqui já, né? Eu sou o André. Do grupo de oração Ágape, lá no Genibaú, o melhor grupo de oração, viu? Nesse tempo estou à frente do Ministério de Pregação aqui da Arquidiocese de Fortaleza. Muito, muito bem. E do lado dele, gente, não menos importante, ou talvez, não sei, vou botar reticências, né? Ela vem para trazer a palavra de Deus. Vem trazer a palavra de Deus para nós, então a responsa da Patrícia é grande. E aí, Patrícia, é grande a responsa? Quem é a Patrícia? E me diga se é muita responsabilidade. Eu sou a Patrícia e faço parte do grupo de oração Arca da Aliança, onde sou ministeriada no Ministério de Pregação. E também, né, faço parte do núcleo arquidiocesano com meu irmão André, do Ministério de Pregação. Né? Um tempo de muita graça, onde Deus coloca a sua mão sobre nós, né? E a nós resta o sim e abrir o nosso coração para esse chamado de Deus, aonde Ele nos conduz e Ele que nos leva nessa missão, não é? E quanto à responsabilidade, né, de trazer a palavra de Deus, realmente é uma responsabilidade enorme, não é? Mas nós só temos que louvar ao Senhor, porque é Ele quem faz, não é? Ele nos escolhe, Ele nos chama e, como eu disse, basta abrir o coração e dar o sim. O resto é o Senhor quem faz, né? O Espírito Santo dele está sobre nós e a gente deve se deixar conduzir pelo Espírito, como também vai dizer na palavra de hoje. Não é? Porque quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, a vontade do Pai é realizada sempre, não é? Muito bem. E Deus tem muito a falar hoje para nós? Muito. Como sempre, Deus tem muito a falar e Deus quer falar muito. Mas o que Ele quer principalmente é que o nosso coração esteja aberto para ouvir e para acolher, né? Para poder viver a sua palavra, né? Que ela não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela desça no nosso coração e que ela transborde na nossa vida e na vida do nosso irmão. Muito, muito, muito bem, muito bem. Então, para a gente começar bem o nosso programa, André, por favor, traga o conselho para presente aqui junto conosco aqui, traga o direcionar do Espírito Santo através do conselho. Salve Maria, povo de Deus, você que está nos acompanhando aí pela Rádio Shalom, também pelo YouTube da RCC Fortaleza Oficial, sinta-se abraçado e acolhido por todo o Conselho Arquidiocesano da RCC Fortaleza. Nós passamos agora, né, por um período de festa, um período de alegria que foi uma grande graça de Deus, nosso renovar, né? Em muitos lugares a gente experimentou dessa graça em 51 lugares diferentes, então Deus ele manifestou a sua graça poderosamente sobre nós. Mas, após o renovar, chega esse tempo diferenciado, né, que nós estávamos falando aqui no início, né? Nós estamos agora vivendo hoje, dia 22 de fevereiro, o primeiro domingo da quaresma. Então, é esse tempo de graça que nós vamos viver. Um tempo talvez mais importante e que nos leva a viver a maior experiência, nos prepara para a maior experiência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante esses 40 dias, né, a igreja nos convida a percorrer esse caminho de Cristo no deserto, fazendo penitência a fim de fortalecer a nossa fé e de nos prepararmos para a grande celebração da Páscoa. Esse número 40, ele não é arbitrário.
A duração desse período ecoa principalmente os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias em que o próprio Cristo jejuou antes de iniciar a sua missão. Todos os anos, pelos 40 dias da Grande Quaresma, a igreja se une ao ministério de Jesus no deserto. A Quaresma ela nos coloca diante dessa dinâmica espiritual, no qual atravessamos um tempo de provação, para que, purificados, nós possamos participar da alegria da Páscoa. Desse modo, mais do que uma tradição, a Quaresma é um chamado à conversão, uma conversão concreta. O jejum ele nos ensina o desprendimento. A oração nos coloca em sintonia, em intimidade com Deus. A esmola ela vai nos revelar que a caridade é uma manifestação autêntica da nossa fé. Assim, ao renunciarmos às pequenas vontades e confortos, aprendemos a nos desapegar desse mundo e pouco a pouco morrer para o pecado e ressurgir para uma nova vida, voltando a olhar para o que é essencial, o amor de Deus que nos deu a vida e nos chama a viver a santidade. Esse tempo do ano litúrgico é uma escola espiritual. É um momento oportuno para revisitar as verdades fundamentais da fé, desapegar-se do que é supérfluo e aprofundar a vida de comunhão com Cristo. Através da liturgia e das práticas quaresmais, somos chamados a viver essa preparação junto com a igreja, caminhando em direção à ressurreição, que dá sentido a toda a nossa vivência cristã. Tudo isso nos prepara para viver o mistério pascal. Se Cristo passou pela cruz para chegar à ressurreição, também nós devemos morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova, tornando a Páscoa não apenas uma celebração, mas uma transformação real nas nossas vidas. A Quaresma é, sobretudo, um chamado pessoal à conversão. A igreja ela nos propõe esses 40 dias como um tempo favorável para que a gente possa examinar a nossa vida espiritual, identificar onde a gente precisa crescer e nos propor a uma renovação sincera. Esse processo exige humildade para que nós possamos considerar as nossas fraquezas e pedir perdão e nos abrirmos também à graça transformadora de Deus. Para isso, a confissão ela se torna essencial. Através do sacramento da reconciliação, recebemos o perdão dos pecados e a força para que a gente possa recomeçar. A Eucaristia, por sua vez, ela nos une mais intimamente a Cristo, nos alimentando para uma caminhada espiritual. Por isso, a Quaresma é um tempo ainda mais propício para aumentar a nossa frequência à missa, praticar a adoração eucarística e intensificar a nossa oração pessoal. Além disso, essa conversão ela deve se manifestar exteriormente, em obras concretas. A igreja ela nos convida a viver as obras de misericórdia, tanto espirituais, como instruir, aconselhar e perdoar, quanto corporais, como alimentar os famintos e visitar os enfermos. Pequenos atos diários de caridade também são reflexo do amor de Cristo em cada um de nós. Por fim, a penitência quaresmal nos ensina a crescer na paciência, no domínio próprio. Ao renunciarmos certos prazeres e realizar pequeno sacrifício, aprendemos a ordenar os nossos desejos e fortalecer nossa vontade, mais do que gestos externos, mas a mortificação deve ser oferecida como meio de santificação, nos unindo ao sacrifício redentor de Cristo. Assim, a Quaresma ela torna-se um verdadeiro itinerário de transformação espiritual, nos preparando para celebrar a Páscoa com um coração renovado. Irmãos e irmãs, a renovação carismática, através dos seus grupos de oração, através dessa vivência que nós experimentamos semanalmente, tem por sua missão auxiliar os cristãos a viver bem esse tempo quaresmal, para levar todos uma experiência concreta, verdadeira e profunda com esse amor do ressuscitado. Então vamos viver junto esse tempo de graça. Então aí, fica ligadinho na Rádio Shalom FM, no YouTube da RCC Fortaleza Oficial, que o nosso programa Renovação em Movimento está só começando.
Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, é hora do nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos os nossos carismas. E todas as semanas a gente tem a grande experiência de viver o grupo de oração aqui, através da rede Shalom de Rádios e do YouTube da RCC Fortaleza, sempre com um grupo diferente, com sorrisos novos. Que grande bênção e grande graça. E hoje, o nosso grupo de oração favorito é o grupo de oração Arca da Aliança, que está aqui conosco, e eu já gostaria de conhecer esses nossos irmãos que vão trazer para nós o louvor. Quem são? Eu me chamo Emílio, a gente está no ministério do grupo de oração já há um bom tempo, né? Louvando e bendizendo a Deus nesse tempo de graça. Sou Lidiane, faço parte, né, do Ministério de Música e também a Comunicação. Muito bem, muito bem. Aí, pega no meu calo a comunicação, coisa boa. Pois vamos louvar ao nosso Deus? Vamos sim, vamos todo mundo junto. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito e em verdade com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Vamos continuar nessa graça, louvando e bendizendo ao Senhor. E vamos juntos cantar, que nós seguiremos firmes ao Senhor. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar a teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar ao teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Porque tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Mais uma vez, eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor.
Vamos declarar: tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Todo ser que respira, louve e bendiga o nome do Senhor. Vamos juntos nesse louvor engrandecer a Deus. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Nesse momento, nós vamos preparando o nosso coração, pedindo que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, prepare o terreno do nosso coração para ouvir a palavra. Nesse momento, nós consagramos a nossa irmã Patrícia, para que ela possa conduzir, para que ela possa ser o oráculo do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, uma porção dobrada, para que o Espírito Santo, por meio dessa palavra, transforme as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, né? Boa noite, meus amados irmãos. O Senhor, como já foi dito nesta noite, tem muito a nos falar e como Ele quer falar ao nosso coração na noite de hoje, não é? Neste domingo, primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é esse tempo em que nós somos chamados a viver a verdadeira conversão, né? A parar, a fazer uma reflexão profunda, como está a nossa vida com Deus, como está o nosso relacionamento com Deus. O Senhor, nesta noite, nesse tema, né, que está lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao 10, mas o nosso tema está no versículo 10, aonde Jesus vai responder a uma das tentações, né, que ele sofre no deserto. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Esse é o tema da nossa pregação desta noite. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Então eu convido você a abrir a sua palavra, se você puder, neste momento, onde você estiver, que você abra a sua palavra. Se não puder abrir, abra o seu coração para acolher o que o Senhor te fala nesta noite.
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, o Senhor, Ele, com a sua palavra, né, Ele vem nos fazer esse convite de também entrar com Ele nesse deserto. Porque é uma necessidade nossa também participar desse deserto. Jesus, tão cheio de amor por nós, Jesus nos amou tanto, 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 que Ele se fez humano. No deserto, Ele sofreu na carne as dores que nós também sentimos na nossa. Ele quis sentir nele as dores que nós, seres humanos, também sentimos hoje. E o que me deixa assim, o que Deus colocou muito no coração e me deixou muito feliz, um dos ensinamentos, né? Essa palavra ela nos traz muitos ensinamentos. E um deles é justamente esse, que Jesus, ele venceu, né? Ali naquele deserto foi um combate com o mal. Jesus, ele teve um combate frente a frente com o mal na sua humanidade, porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, não é? E na sua fraqueza, o demônio veio para tentá-lo, assim como ele faz conosco hoje. Na nossa fraqueza, ele se aproveita para vir sobre nós e também nos tentar. E aí Jesus vem dizer para nós nesta noite que ele venceu a tentação. Ele venceu a tentação. E nós também podemos vencer, não é? Diferente de Adão e Eva, voltando lá para Gênesis, né? Diferente de Adão e Eva, que cederam à tentação, não é? Por quê? E aí também me veio muito ao coração. Eva foi a primeira, né? A mulher foi a primeira que foi tentada pela serpente. E por quê? Nesse momento, ela não estava junto do homem, ela estava só. A serpente pegou ela só. E ela cedeu à tentação. E aí o Senhor, nesse deserto, que sofreu todas essas tentações que aqui nós lemos nas suas sagradas escrituras, o Senhor venceu todas. Por quê? Porque ele estava totalmente em comunhão com o Pai. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo levou Jesus. O Espírito Santo estava com ele, lhe dando força, lhe fortalecendo. E aí o Senhor vem dizer para nós também temos os nossos desertos. Nesse contexto, o deserto era lugar de dor, era lugar de sofrimento, era lugar de renúncia. Quantas e quantas vezes, meus amados, nós também não nos encontramos nesse deserto? Quantas e quantas vezes nós não vivemos nesse deserto momentos de dores e de sofrimento? E nessa palavra o Senhor vem nos dar esse amparo, vem nos dar essa certeza, essa segurança de que Ele está conosco. E se Ele venceu, nós também podemos vencer, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu amo dizer isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez o seu rosto. Deus nos fez com o seu coração.
Mas o pecado entrou em nós, entrou na nossa vida, mas o Senhor, ele sempre esteve presente. Não é? Voltando para Gênesis, quando o homem e a mulher pecou, Jesus, que descia toda tarde para conversar com eles, também desceu quando eles pecaram. E eles se esconderam com vergonha do pecado. E hoje nós também fazemos isso. Hoje, o pecado nos deixa com vergonha e a gente costuma também se esconder de Deus. Mas ele desce na nossa vida e nos chama pelo nome, assim como ele chamou o homem e a mulher. Ele também nos chama pelo nome e diz, eu estou aqui com você. Então, o deserto, ele também vem representar nesse contexto um lugar de distanciamento. Porque muitas vezes o nosso deserto, ele nos afasta de Deus, né? O homem e a mulher viviam no paraíso e com o pecado eles foram expulsos, foram afastados da presença de Deus. E Jesus veio para reatar essa aliança, para renovar, refazer essa aliança conosco, não é? Se do tronco de uma árvore nasceu o pecado, né, de um fruto dessa árvore, do tronco do madeiro da cruz. Do madeiro da cruz veio a nossa salvação, né? Cristo veio para nos salvar, para nos libertar, para nos tornar livres. E lá no deserto ele provou isso para nós, que nós podemos sim vencer. Pode ser o deserto que for, possamos estar passando pela dor que for, pelo sofrimento que for. Se você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai te amparar, Ele vai te sustentar. E aí, nesse tempo de quaresma, né, onde esse evangelho vem falar sobre nós, o Senhor vem nos pedir isso. Ele venceu porque ele estava em comunhão com o Pai, ele conhecia a palavra, ele tinha a palavra. Ele não dialogou com o mal. Nós não podemos dialogar com o mal. O Senhor lançou a palavra. Venceu com a palavra. Venceu com o amor que estava no seu coração e com toda a verdade e justiça que ele trazia nele. Daí nasceu o jejum, né? A quaresma nos pede jejum, esmola e oração. Lá no deserto foi o que sustentou Jesus. Oração e jejum. 40 dias e 40 noites, sem comer nada. Esse é o jejum que o Senhor nos pede, o jejum de sacrifício. Porque Ele pode até deixar a nossa carne fraca, mas nós não precisamos da nossa carne para viver. Nós precisamos do nosso espírito, da nossa alma, totalmente sustentados pelo Senhor. Com o jejum, a nossa carne enfraquece, mas o nosso espírito se fortalece, a nossa alma se fortalece. E alicerçados em Jesus, na sua palavra e no seu amor, a gente consegue vencer, assim como Ele venceu. Porque o mal, né, o demônio, ele vem querer nos roubar de Deus. Ele tentou Jesus naquilo que nós somos tentados hoje. Ele tentou Jesus na carne, ele tentou Jesus na sua vaidade, ele tentou Jesus no seu poder. E é o que acontece conosco hoje. Hoje nós somos tentados na nossa carne. Quantos prazeres o mundo vem nos oferecer para nos tirar da presença de Deus? Para dizer que o mundo é que está certo. Para dizer que viver as coisas de Deus é coisa do passado. Quantas e quantas vezes a nossa vaidade não nos faz adorar a nós mesmos e não as coisas de Deus. Por isso que a palavra de hoje vem fortemente com esse tema. Adorarás o Senhor, a teu Deus, e só a Ele prestarás culto, e só a Ele servirás. Porque muitas vezes a gente se perde na nossa vaidade e a gente quer adorar nós mesmos, a gente quer adorar as nossas palavras, a gente quer adorar as nossas atitudes e Deus vai ficando em segundo plano. E Jesus fica só para aquela hora em que a gente necessita. E nós devemos colocar, adorar a Jesus, adorar a Deus, é colocar Ele no centro do nosso coração. É colocar Ele no centro da nossa vida. Quem nós estamos colocando no centro da nossa vida hoje? Aonde está o nosso coração? A quem nós estamos nos prostrando hoje? Jesus hoje vem abrir o nosso coração e nos fazer alertar os nossos olhos, alertar o nosso coração para que nessa quaresma a gente possa realmente querer esse relacionamento íntimo com Ele, a gente possa verdadeiramente se entregar
a Cristo, que tanto nos amou. O Senhor hoje coloca muito fortemente no nosso coração que nós devemos ser verdadeiros adoradores. O que o Senhor mais quer é um coração adorador. Que o nosso coração possa ser esse coração adorador, não apenas nos momentos bons e alegres, mas lá no deserto, na hora da nossa dor, na hora em que o mal vem nos tentar, na hora em que o mal vem apresentar para nós aquilo que a nossa carne deseja, que a gente tenha a força de renunciar. Na presença do Espírito Santo. Só com o Espírito Santo nós conseguiremos. Por isso o Espírito Santo estava lá com Jesus. Por isso o Espírito Santo está em nós. Por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo, porque na sua palavra ele também diz que no mundo nós teremos aflições. Mas eu venci o mundo. Ele passou por aflições no deserto, mas ele venceu. Todas elas ele venceu o mal. E a palavra do Senhor é verdade. E ela se cumpre na nossa vida. Então, nós também passaremos sempre por muitas aflições. Mas se a gente convidar o Espírito Santo para estar conosco nessas aflições, a gente vai vencer. A gente vai vencer, porque Ele é o nosso sustento. O Espírito Santo de Deus que fortaleceu Jesus naquele deserto é o mesmo hoje, que nos fortalece no nosso deserto, na nossa dor, mas Ele também nos fortalece nos vários momentos da nossa vida. A gente costuma, louvar ao Senhor, e a gente costuma muito se prostrar em oração a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer muito mais de nós, né? A gente deve estar com Deus em todos os momentos, nos momentos tristes e nos alegres, nas dores, nas conquistas, nas vitórias, nas derrotas, toda a nossa vida. Isso é adorar a Deus. Toda a nossa vida está a serviço do seu reino. Ele ser o primeiro na nossa vida. Hoje, as tentações que vêm sobre nós, sobre a nossa carne, as tentações que vêm sobre o nosso espírito, as tentações que vêm sobre a nossa vida, ela vem para nos afastar de Deus, porque é isso que o inimigo mais quer, é nos afastar de Deus. Essa é a grande missão do inimigo, é nos afastar e tirar-nos da presença de Deus, porque ele sabe que a presença de Deus é que nos dá força, que o amor de Deus é que faz com que a gente siga adiante, mesmo com as nossas dificuldades. Então, que esse deserto seja para nós também esse lugar de força, onde a gente se entrega nesse deserto totalmente aos braços do Senhor Jesus. Onde nesse deserto a gente não se sinta só, porque a gente nunca está só, nós nunca estamos só. O Senhor, Ele sempre está conosco, Ele não nos abandona em nenhum minuto sequer. Às vezes nós queremos viver o nosso deserto só, porque nós precisamos de um tempo só para pensar e para refletir, e nós precisamos mesmo. Mas que a gente não esqueça de levar o Espírito Santo conosco. O Senhor não nos fez para que fôssemos só. O Senhor nos fez para vivermos juntos e unidos. A sua palavra também diz, é bom e agradável que estejamos juntos. Por isso a gente participa de um grupo de oração. Por isso o grupo de oração é o nosso lugar de comunhão com Deus, de estar próximos de Deus, porque lá nós temos irmãos que nos ajudam na nossa caminhada, né? Temos irmãos que é o próprio Espírito Santo na nossa vida. O Senhor manda o seu Espírito Santo de várias formas, inclusive através do nosso irmão. Nós devemos aprender isso. Olhar para o nosso irmão e enxergar também que ele é templo vivo do Espírito Santo, assim como todos nós somos templo vivo do Espírito Santo. Que a gente possa fortalecer esse templo vivo do Espírito Santo em nós. E que o nosso deserto seja um lugar onde o Senhor vai realizar na nossa vida e nós vamos nos fortalecer. Que nós possamos nesse momento, pensando, vamos nesse momento entrar no deserto com o Espírito Santo. Que você agora possa ir lembrando qual é o deserto que você vive hoje. Onde está o teu deserto? E vai convidando o Espírito Santo a estar contigo, e vai convidando o Espírito Santo a te fortalecer para que você não caia na tentação do mal, que procura a tua fraqueza, que procura a tua fragilidade para te atingir e te fazer duvidar que o amor de Deus está contigo, que o amor de Deus te protege, que o Espírito Santo é o teu protetor, que o Espírito Santo é o paráclito, que o Espírito Santo está contigo e vai te sustentar, te fortalecer e te fazer sair vitorioso da batalha contra o mal.
Vai colocando agora o teu coração diante do Senhor e apresenta para Ele o deserto que você está vivendo hoje. Apresenta para Ele as tentações que hoje se colocam diante da tua vida. Vai apresentando para Deus o teu coração e pedindo a Ele, ao mesmo tempo, a graça do teu coração ser um coração adorador. Um coração que adora o Senhor em espírito e em verdade. Um coração que adora o Senhor mesmo quando está sangrando. Um coração que adora ao Senhor mesmo quando está sentindo muita dor, mesmo quando está com feridas abertas. Qual é o teu deserto hoje? É alguma mágoa? É algum ressentimento? Vai entregando ao Senhor esse deserto. Vai pedindo a graça a Ele. Vai pedindo a graça de que o Espírito Santo possa te curar, te libertar, te trazer desse deserto para junto do amor do Pai, fortalecido nesse amor. Que você possa sair do deserto, que hoje você possa estar vivendo fortalecido no amor de Deus e confiante que Ele está contigo, a te conduzir, a te sustentar, a te suportar. Fique por dentro. A quem você está hoje prostrado? A quem pertence o teu coração? Quem é o dono do teu coração? Quem é o dono da tua vida? A resposta precisa ser Jesus. A resposta precisa ser Jesus. Que nós possamos agora, nessa canção, clamar esse Espírito Santo de Deus, que nos conduz nos nossos caminhos tortuosos, nos levando para o caminho, que é o nosso lugar, que é o céu. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos transforme, nos renove e nos torne verdadeiros adoradores do Senhor Jesus. Somente a Ele devemos adorar e a ninguém mais. Nós costumamos adorar pessoas, coisas. O Senhor hoje nos convida a desapegar de tudo que é material, a desapegar de tudo que é vaidade e a adorar somente a Ele. Por isso, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem e nos faz verdadeiros adoradores, porque nós queremos, Espírito Santo, adorar ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, que cuida de nós, que nos fortalece e que nos sustenta. Tenhamos, meus amados, uma santa quaresma e que Deus nos abençoe. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento.
De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. Um grande abraço para você que acompanha a nossa rede Shalom de rádios, nossa Shalom FM. Também você que acompanha através do nosso YouTube da RCC Fortaleza Oficial. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito obrigado também por você se inscrever no nosso canal, mandar o link para todos os nossos irmãos, seus irmãos de Zap Zap, de escola, de trabalho, onde quer que seja. Manda o nosso programa, porque com certeza o Senhor quer falar a muito mais corações aí afora, em qualquer lugar do mundo. Pode mandar para a galera acompanhar também o nosso programa no YouTube. Abraçando também todos os irmãos que abriram o coração para realizar o Renovar, né? 51 lugares diferentes realizando o Renovar. Tanta gente envolvida trabalhando, tanta gente envolvida tendo experiências de vida com o Renovar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. André, deixa eu te perguntar, qual é a importância de viver o Renovar antes de viver a Quaresma? Assim, tipo, é uma preparação, né? Praticamente. É o Renovar, vem a quarta-feira de cinza, já é a Quaresma. É importante viver essa alegria, esse transbordamento, essa espiritualidade, para depois entrar a Quaresma, já para se aproximar da Páscoa diferente. É bíblico, né, meu irmão? O carnaval, antes de ser desvirtuado, né, já era um tempo que era vivido ali, um tempo de festa, para depois viver esse tempo de recolhimento, né? Então, nós estamos resgatando aquilo que foi perdido com o tempo, né? Então é importante, né? Um dos fundamentos do nosso movimento é viver a fraternidade, né? E o Renovar, ele faz com que a gente experimente, né, esse momento de fraternizar mesmo com os irmãos, de estar, de comemorar, de se alegrar, e Deus também se utiliza disso de uma oportunidade para resgatar corações que estão perdidos também. Então, a gente vive esse tempo de alegria, esse tempo que também o Senhor fala aos nossos corações e com certeza nos prepara para viver esse tempo de recolhimento, né, posteriormente, meu irmão. E você pregou só no Renovar lá ou saiu por aí pregando? Como é que funciona? Eu preguei um bocado de canto, viu? Fora as visitas, né, que o conselho faz normalmente, né, ali para acompanhar, estar presente também, né? Estive pregando em alguns lugares, viu? 5 lugares diferentes. Muito bem, muito bem, muito bem. E Patrícia, onde é que vocês viveram Renovar? Onde é que foi? Na nossa paróquia, a paróquia Santa Paula Fracinete, né, na Matriz, o Renovar é realizado na Matriz, na Rua Arimaia, foi realizado lá, lindo, todo de Deus, né, onde Deus realizou. No Renovar, Deus sempre realiza. Muitas pessoas são resgatadas, né, o Renovar, além de tudo, ele é um resgate. Muitas pessoas são resgatadas pelo Renovar e ali no Renovar as pessoas se apaixonam por Jesus, não é? Saem dali apaixonadas e querendo viver tudo o que Jesus ali plantou no coração, as pessoas saem querendo viver aquilo, né? É assim um grande resgate, é uma grande casa, né? Um grande evento onde acolhe as almas para Jesus e umas almas assim bem sedentas mesmo de viver, né? De conhecer mais esse Deus de amor. E eu acho muito legal do Renovar, é porque assim, em muitos dos locais, acontece na própria paróquia, né? Na própria matriz ali, onde todo mundo conhece, e outra, né? Grupos se organizam para trabalhar juntos ali no Renovar, e as pessoas encontram no Renovar essa referência paroquial, né? E isso é bem legal, né, André? Porque tem essa, além da proximidade com a igreja, né, ali os padres, sacerdotes muitas vezes celebram as missas próprios, né, padres daquela paróquia, e aí o que acontece é que as pessoas têm o Renovar como uma referência independente do grupo, porque aí depois eles vão se identificando com, né, com algumas carinhas ali, e aí às vezes escolhem os seus grupos. Mas de início o Renovar é um acolhimento paroquial, né, para todo mundo, né? O nosso movimento ele é eclesial, né? Então isso fortalece muito também a nossa identidade. A gente tem o apoio dos nossos párocos, né? Então todos os lugares que teve Renovar, né, teve ali o apoio dos párocos, a grande maioria, a presença dos párocos, dos vigários celebrando, né? O nosso Renovar teve a graça de ter Santa Missa todos os dias. Então assim, realmente
é uma bênção. As pessoas que não conhecem, que visitam, vê que não é algo aleatório, que realmente é algo da igreja, que é realmente algo que está ali dentro de uma obediência, né? Que está sendo apoiado também pelo nosso próprio bispo. Então, assim, estamos dentro da unidade porque somos igreja católica, né? E é uma porta de entrada até para pastorais, para outros movimentos que não é o próprio grupo de oração. Então tem pessoas que vivem ali uma experiência, não se identificam com o grupo de oração, mas sentem uma vontade de servir em outro lugar e encontram ali também, porque as pastorais estão sempre auxiliando também o Renovar. Muito, 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 muito bem, muito bem. E para não deixar de lado os alôs, tem alô para mandar? Tem alô sim, sempre tem alô, né? Não tem como deixar de dar um alô pro nosso conselho, né? Em especial a pessoa do nosso querido Paulinho, nosso presidente, a Rosângela, a nossa Verinha Cruz, que é a nossa produtora, e todo o conselho. Um grande abraço para vocês. Não posso deixar de dar um abraço para o meu ministério amado, querido, Ministério de Pregação da RCC Fortaleza, especial nessa noite para o meu núcleo, que me ajuda bastante. Eu sem eles, a gente fica meio perdido, não? A pessoa da Patrícia que está aqui, né? Tem o meu querido Jonas, tem a Yasmin, tem a auxiliadora também, que já no nome dela, né, auxilia a gente aí. Então é uma bênção, um grande abraço para vocês. Um abraço para o meu grupo de oração, né? Não posso deixar de falar. Meu coordenador Pedro, nosso pároco, o Padre Aderlane e todo o povo de Deus, um grande abraço, viu? Muito bem, muito bem. Patrícia, tem abraço? Tem muitos abraços. Vou começar pela minha família, tá? Abraço para toda a minha família e bem especial assim para o meu netinho Pirlo. E também um grande abraço para todos os pregadores, né, em especial da Arquidiocese de Fortaleza. Um abraço bem grande para o nosso ministério, nosso núcleo, para o meu coordenador que está aqui do meu lado. Um abraço para o meu grupo de oração e para o meu coordenador Fernando, né, o meu grupo de oração, que também é o melhor grupo de oração que tem, viu, André? Meu grupo de oração também é o melhor grupo. Eu acho que é o meu, mas eu não vou discutir, viu? E um abraço para toda a renovação carismática católica, né? Para esse movimento que acolhe, que ama, que alegra. E é isso. Acho que eu não esqueci ninguém. Muito bem, muito bem. E do lado de cá, tem alô para mandar? Sim, quero mandar um alô, né, pro meu coordenador Fernando e pro coordenador da música, Fernando Filho. E para toda a minha família também. Tem alô também, né? Meus pais, em especial, né? O nosso Ministério, né, de Comunicação, né? Do Arca da Aliança, a música e o nosso coordenador, né? O Fernando. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com Fique por Dentro. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo que acontece na renovação carismática católica da Arquidiocese de Fortaleza. Fique por dentro. Chegamos a um momento muito especial do ano litúrgico, a Quaresma, que antecede a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição, que é a nossa Páscoa. Tempo de preparação, um momento que não podemos deixar passar, viver de qualquer jeito. Afinal, somos cristãos católicos e professamos a fé em Jesus ressuscitado. O Vaticano iniciou neste domingo, 22, os exercícios espirituais da Quaresma 2026 com o tema Iluminados por uma Glória Escondida. Os exercícios espirituais acontecem na Capela Paulina e são dirigidos ao Santo Padre, os cardeais de Roma e aos chefes dos dicastélios e aos chefes dos dicastélios da Cúria. Serão 2 meditações diárias, 9 horas da manhã e 17 horas. Todas transmitidas, e você pode acompanhar também nas redes sociais do Vaticano as postagens, os cortes, os momentos e as transmissões ao vivo, obviamente, de todas as pregações desse retiro quaresmal. Gente, geralmente nesse retiro, onde eles estão lá, né, vivendo este momento entre eles, tem muita formação
importante para nós, né? O coração vibra com muitas coisas. E está o Papa, imaginei o Papa, os cardeais, né? O pessoal do Vaticano reunido. Então, a gente tem a oportunidade, através da comunicação hoje em dia, de fazer parte desses momentos que, obviamente, normalmente a gente não poderia fazer, né? E aí eu queria, já que a gente está falando de Quaresma, eu queria só aproveitar e acolher aqui duas pessoas especiais que estão aqui do meu lado. Lili, posso chamar de Lili, né? Pode. E nosso querido Renan. Muito bem, né? Bem-vindos ao programa Renovação em Movimento. Já eles se apresentam. Não, se apresente logo e eu quero que você diga o seguinte. Como a gente pode, como cristão católico, viver bem a Quaresma? O que a gente pode fazer? Quais são os exercícios que vocês fazem ou o que a gente pode fazer? Meu irmão, o que nós, né, como igreja, podemos viver nesse tempo é as práticas espirituais. Elas nos ajudam bastante, né? Elas nos aproximam de Deus, né, dessa intimidade, dessa busca e nos fortalece, né? Fortalece o nosso espírito. Quem é você? Você não falou seu nome. Eu... E de onde é? Eu sou o Renan, do melhor grupo de oração, Arca da Aliança, né? Como concordo com a Patrícia, é o melhor grupo de oração lá da Granja Lisboa. E assim, uma alegria imensa estar aqui, né? Junto com os meus irmãos deste grupo, né? Então, sou Renan, esposo da Lili. Tá vendo aí? Já dizer, eu sou a Lili, esposa do Renan, né? Bem, Ministério para as Famílias. Ministério para as Famílias, no momento, estamos, né, na coordenação junto com o Sérgio Socorro, somos núcleo deles no momento na família, e dentro do grupo de oração nós temos também a nossa missão, né, Renan? Qual é a tua? Sim, a minha missão hoje também, dentro do grupo de oração, né, sou ovelha da Patrícia, né, dessa pregadora linda que estava aqui, sentada aqui há pouco tempo, e, né, a gente tem se chamado também, não somente como núcleo para o Ministério das Famílias, mas também na pregação, né? Esse também é o meu primeiro ministério. Isso. E eu também, no meu grupo de oração, né, estou no Ministério de Comunicação, que é o Ministério do meu coração, eu também, além, né, da família, mas é o meu primeiro ministério, então, no meu grupo de oração também estou nessa missão. Muito bem, muito bem. Aconteceu neste final de semana a primeira Assembleia Ordinária do Conselho da RCC da Arquidiocese de Fortaleza. Foram repassadas muitas orientações que vieram lá desde o ENF, vão passar pelo EF, né? ENF, Encontro Nacional de Formação, EF, Encontro Estadual de Formação, que vai acontecer aqui em Fortaleza nos dias 21 e 22 de março. Então você que é de grupo de oração, que é liderança, que é coordenador de ministério também, se prepare, aguarde, anote aí na agenda, 21 e 22 de março, Encontro Estadual de Formação, repasse do ENF e, obviamente, outros direcionamentos que o Senhor tem para dar, né? E aí eu vou perguntar, já que o Renan é da pregação, né? Na verdade, todo mundo é engajado aqui em ministério, né? Qual a importância de a gente viver essa unidade do EF, de estarmos juntos em formação com o Estado inteiro, vivendo esse momento de formação? Bom, é um encontro muito importante, né? Não somente para nós, pregadores, mas para toda a renovação, porque é um encontro onde traz muita novidade de Deus, né? É onde o Senhor fala muito, né? E essas novidades são repassadas nesse encontro. Então, assim, é muito importante, principalmente para aqueles que têm ministério, viver esse momento, né? Esse momento de conhecimento, esse momento onde nós recebemos de Deus esse novo, né? Onde nos torna conhecido a vontade de Deus para trabalhar todo esse ano. Então, assim, é de suma importância estarmos vivendo esse momento. Muito bem, muito bem. O EF, o ENF, por exemplo, são momentos em que reúne-se todo mundo, todas as lideranças, e também tem as salinhas, né? Os momentos ali onde cada ministério também recebe suas formações particulares. Então, por isso que geralmente é um encontro para servos de caminhada mesmo, né? Porque já são engajados em ministérios. Por falar em ENF, por falar em repasse do ENF, como a gente falou aqui, o ENF está disponível ainda, mas agora virtualmente. Tem a plataforma ENF Play, que está disponível para quem
quiser rever todas as formações, todas as pregações lá do ENF, todos os momentos, inclusive os workshops também estão disponíveis lá na plataforma do ENF Play. Então muita coisa Deus realizou, inclusive também as celebrações da Santa Missa estão lá, as homilias, né? Momentos impactantes. Até hoje ressoa aqui um certo bispo pulando lá e glorificando a Deus. Aquele momento ali foi incrível, né? Então acompanhe lá no ENF Play. Como é que você faz para se cadastrar? rccbrasil.org.br/ENFplay. Então www.rccbrasil.org.br/ENFplay. Você pode se cadastrar e pode fazer parte também e acompanhar todos os conteúdos. Falar em conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso programa. Receba a notificação quando a gente entrar no ar, tá bom? Até o próximo bloco, a gente volta já. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de falar da vida daqueles que podem renovar as nossas vidas com as suas histórias de santidade, né? A vida dos santos, né? Pessoas que vale a pena a gente falar da vida delas para outras pessoas, porque com certeza são histórias que são marcantes. Por isso, hoje a gente vai ter aqui o nosso querido irmão Renan trazendo a vida dos santos para nós. Isso, irmão. E que alegria, né, poder estar aqui esta noite partilhando com você que está aí assistindo a Rádio Shalom. Esse momento maravilhoso, né? Hoje, nesse domingo, dia 22, onde nós podemos falar da Cátedra de São Pedro, né? E que é um momento marcante para a nossa igreja, onde a igreja celebra essa data com muita alegria. Porque, né, você pode aí estar se perguntando, Renan, que celebração é essa? É a celebração que dá início à missão de Pedro, né? Aonde o Senhor, onde Jesus confia a Pedro essa missão tão linda, né? Que é esse pastoreio, esse ser pastor, né? Então, que está lá, que confirma, que é bíblico, né? Vai estar lá em Mateus 16, 13 ao 19, que vai dizer, Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, meus irmãos, essa festa, ela nasce no século III, né? Ela nasce no século III, mas ela vai ter destaque, né, lá 29 de junho, no martírio de Pedro, né? Então, essa festa, né, que nós celebramos, né, que nasceu para destacar, né, ela nasceu para destacar a Cátedra de Pedro, lugar onde o bispo de Roma reside e governa, né, a sede fixa do nosso bispo, da Igreja Mãe de uma diocese, né, que nós conhecemos muito, né, como catedral. Então, este símbolo de autoridade e doutrina evangélica, que ele, como sucessor dos apóstolos, é chamado a perseverar e transmitir à comunidade cristã. E nós podemos até dizer que a primeira catedral, ela acontece lá no cenáculo, junto a Nossa Senhora, onde todos os apóstolos estão reunidos, né? Então, assim, esse momento já acontece, né? Nesse momento tão importante, no cenáculo com Maria. Então, nós que somos católicos, podemos celebrar com alegria, né? Porque ela, né, essa evidência onde o Senhor Jesus, ele dá essa evidência ao chamado de Pedro, né? Então, que eu e você, neste dia de hoje, possamos reconhecer a importância da nossa missão, a importância desse pastor, né, na nossa igreja, a importância, né, que todos os sucessores dão. Então, assim, é um dia onde nós celebramos com muita alegria, Então, assim, e esse dia, né, que hoje, dia 22 de fevereiro, onde conclui a sua vida terrena com o martírio por este fim glorioso da sua existência. Roma foi considerada a sede da Cátedra de Pedro, celebrada
em 18 de fevereiro, de janeiro, mas que foi unificada, né, pelo Papa João 23, que uniu essas duas festas, abolindo, né, o dia 18 de janeiro. Logo, esta festa representa pastoral e magistral, que Cristo conferiu ao apóstolo Pedro, né? E aqui eu queria falar, né, não uma fala minha, mas uma fala de São Jerônimo, que escreve assim: decidi consultar a cátedra de Pedro, onde se encontra aquela fé que a boca de um apóstolo exaltou. Agora venho pedir um alimento para a minha alma ali, onde outrora recebi a veste de Cristo. Não busco outra primazia a não ser a de Cristo. Por isso, ponho-me em comunhão com a tua bem-aventurança, ou seja, com a cátedra de Pedro. Sei que sobre esta pedra está edificado a nossa igreja. Então, é um dia de reconhecer a nossa igreja, é um dia de celebrar, né, esse pastoreio, é um dia onde nós que somos não só Renovação Carismática Católica, mas nós que somos católicos apostólicos romanos, reconhecer esse dia como um dia especial e marcante para a nossa igreja. Então, finalizo dizendo para vocês, celebrar esta festa significa atribuir-se um forte significado espiritual e reconhecê-la como um sinal privilegiado do amor de Deus, pastor bom e eterno, que quer reunir toda a igreja e guiar rumo à salvação. Então, essa festa, ela diz isso, ela fala isso para nós, que o Senhor, do cuidado de Deus, né, do cuidado de Deus de nos dar esse pastor, né, que guia toda a igreja e nos leva rumo à salvação. Então, nesse dia, falamos de São Pedro, mas também falamos de toda a nossa igreja, Então, São Pedro, rogai por nós. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora da nossa mãe, é hora de devoção. Devoção à Bem-aventurada, hoje com Liliana Menezes. Sim, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora da Confiança, né? Nossa Senhora da Confiança, ela é celebrada na terça-feira, será celebrada, né, na terça-feira, dia 24 de fevereiro. E essa devoção à Nossa Senhora da Confiança, ela se originou há cerca de 3 séculos atrás, na Itália, né? Ela é vinculada a uma monja, a irmã Clara Isabella Fornari. Ela era madre superiora, né, de onde ela residia, no mosteiro da cidade de Todi. E ela foi que deu início a essa devoção, né, a partir da sua grande devoção à Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora da Confiança, ela é um quadro, né, onde esse quadro ele mostra Nossa Senhora e o seu filho Jesus nos braços, né, no colo. E irmã Clara, né, como eu aqui na pesquisa nós chamamos, da irmã Clara Isabella. Ela foi também destaque, né, sobre a vida dela, também houve esse destaque de ela receber os estigmas de Cristo, né, também a partir dessa sua devoção à Santíssima Virgem Maria. A sua devoção à Mãe de Deus fazia com que ela sempre levasse consigo esse quadro, que é esse quadro que é venerado, né, até hoje, que é de sua devoção. E essa pintura já era atribuída a inúmeras graças e curas, né? Tanto que eles chamam esse quadro realmente de milagroso. E esse quadro, por conta de toda essa fama, ele foi colocado no seminário, né? No Seminário Maior de Roma, que é uma igreja onde hoje ela é padroeira de toda essa igreja, né? Onde inúmeras pessoas visitam e vão até hoje pedir graças e curas lá na frente do quadro. E 2 episódios, né, foram assim
importantes para essa devoção acontecer. Que um foi no tempo da epidemia de cólera, né, onde todo um seminário ele foi livre dessa cólera, né, todo um seminário completo, né, de padres, toda uma casa, ela foi liberta, ela foi, como é que eu posso dizer, não teve, né, essa cólera lá, por conta dessa devoção a esse quadro, né, por conta da devoção à Nossa Senhora da Confiança, e também na Primeira Guerra Mundial, onde muitos padres, né, muitos seminaristas, eles foram até a guerra, foram convocados à guerra, e todos retornaram vivos também a partir dessa devoção à Nossa Senhora da Confiança. E eu quero aqui, né, para a gente fazer essa oração, que eu acho ela uma oração muito linda, oração de Nossa Senhora da Confiança, né, até indico a vocês a depois procurarem esta oração na internet, muito importante inclusive, e eu vou lê-la aqui para vocês, né, para nós, e que nesse momento a gente faça esta oração e se consagrando também a essa mãe da confiança, né, que é uma oração muito linda, né, quem tem já a sua devoção à Nossa Senhora, com certeza vai ainda mais, né, aquecer o seu coração com esta oração tão linda. Então, que possamos, neste momento, fechar um pouquinho os nossos olhos e escutem com atenção esta oração. Minha mãe, une-me cada vez mais a vós e une-vos cada vez mais a mim. Eu vos agradeço a graça da confiança, mas vos peço que a torneis cada vez mais intensa diante de cada fraqueza que eu sinta. Nossa Senhora da Confiança, dai-me forças. Peço-vos, ó Mãe, que do alto do céu desçam sobre vossos filhos, transpondo suave e vitoriosamente camadas espessas de poluição e de pecado, vossas bênçãos maternais. Como os discípulos de Emaús ao Divino Redentor, nós vos pedimos que essas bênçãos fiquem conosco, porque se faz noite sobre o mundo. A cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, ajude-nos elas a manter a mais inteira e filial confiança em vós. Nossa Senhora, rogai por nós. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. De volta com o nosso programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Mas domingo tem mais. Domingo tem um outro grupo aqui com novos sorrisos, celebrando também essa descida do Espírito Santo sobre nós, essa efusão, essa alegria que é viver no Espírito Santo e com certeza chegar na sua casa levando também esse sinal de paz, essa alegria e também essa possibilidade, né? Porque na verdade a gente está aqui sempre aperreando você, aperreando seus juízes, né? Vem fazer parte de um grupo de oração com a gente. Esse convite é todo domingo. Então hoje mais uma vez eu digo para você, você que foi para o Renovar, você que não foi para o Renovar, viva a experiência de um grupo de oração. Então procura a tua paróquia, a paróquia mais perto de você e pergunte, tem um grupo de oração da RCC por aqui? E vá conhecer um grupo de oração. De repente a tua vida pode ganhar um novo rumo, pode ganhar uma nova história e que Deus abençoe, né? E nós vamos ficar torcendo para que realmente a sua vida seja transformada. Até domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Tchau, tchau. Feliz Quaresma para você.
A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.